Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, o versículo. Vamos ler hoje 2 versículos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18. Assim está escrito: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então estão aqui 2 versículos importantes que Marcos, no convívio, na comunicação com Pedro, que tinha sido uma testemunha ocular de Jesus, encontrou estes princípios importantes de orientações que foram deixadas por Jesus logo após a sua ressurreição para o encargo dos seus discípulos, aqueles que vinham acompanhando Jesus desde o início do seu ministério. Por onde Jesus ia, eles sempre estavam juntos. O que Jesus fazia, eles viam. O que Jesus ensinava, eles ouviam. Então eles aprenderam muito com Jesus, aprenderam com o mestre por excelência. Jesus pregando, ensinando e curando. Então, o ministério de Jesus se desenvolveu nessas 3 principais partes: pregar, ensinar e curar. E isto é realmente o que importa. Então, Jesus deu a tônica. Como é que se desempenha um trabalho para Deus, de tal forma que o nome do Senhor nosso Deus, ele seja glorificado, e esse trabalho repercuta em bênçãos, vitória, e proteção, livramento, libertação e cura para as pessoas. Então, o exemplo de Jesus é o melhor exemplo que nós temos. Se nós seguirmos pelo exemplo de Jesus, nós vamos produzir resultados que vão glorificar o nome do Senhor. Agora, se nós desprezarmos a orientação de Jesus, nós vamos nos envolver com tantas coisas e não vamos ter nenhuma oportunidade de ser positivo naquilo que Deus espera da nossa parte. E Jesus apresentou de uma forma tão clara, objetiva, simples. Jesus não dificultou as coisas, Jesus facilitou as coisas. Ele tornou com que as coisas fossem mais claras, entendidas de maneira mais facilmente. E como é que Jesus fazia as pessoas entender as coisas com mais facilidade? Em primeiro lugar, pela seriedade com que Jesus exerceu o seu ministério. Segundo lugar, a forma como Jesus tanto pregava como ensinava e curava era uma forma correta. Não tinha nenhum mistério, não tinha nenhuma palavra oculta, não tinha nenhum lugar específico, não. As coisas que Jesus fez foi com transparência. Foi na presença de todas as pessoas, tanto aqueles que criam nele, como aqueles que não criam. E este é o X da questão. Às vezes as pessoas querem fazer determinadas coisas só naqueles que o apoiam. Jesus não era assim. Jesus não estava importando se recebia apoio ou não. O que importava para Jesus era fazer a vontade de Deus, o Pai. Nós pecamos e erramos muito, uma grande maioria, não quero generalizar, ainda existem uns poucos que seguem a orientação bíblica, mas uma grande maioria procura buscar apoios e aprovações de pessoas.
e se encontra de um lado um que não apoia, já se levanta ali como sendo, aquele é meu inimigo, ele não me apoia, ele não aprova o que eu faço. Ele não é obrigado a apoiar e aprovar você. E você não é obrigado a esperar a aprovação de quem quer que seja. Se você estiver fazendo um trabalho para Deus, nem sempre você vai ter a aprovação das pessoas. Por quê? Porque se você for fiel a Deus, você vai dizer coisas, você vai pregar coisas, você vai ensinar, você vai operar milagres que as pessoas não vão aceitar. E o que importa? Se elas aceitam ou deixam de aceitar. Importa o teu comprometimento com Deus e a tua consciência limpa diante de Deus. É a Deus que nós servimos, não é as pessoas. Nós servimos a Deus. E no serviço que prestamos a Deus e somos fiéis a Ele, Ele abençoa as pessoas que vão ouvir a palavra dos nossos lábios e vão receber os milagres de Deus que acompanham a palavra de Deus. As pessoas querem milagre desacompanhado da palavra de Deus. Não existe isso. A plataforma, a base para que aconteça sinais, prodígios e maravilhas é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, todo e qualquer sinais, prodígios e maravilhas que porventura vierem a acontecer não são de Deus, são do maligno. Porque o maligno, ele imita as coisas de Deus, ele opera milagres. Ele faz estas coisas. E às vezes as pessoas não entendem. Mas é preciso compreender. É preciso entender estas coisas. E então observar o exemplo de Jesus. Jesus é o melhor que nós temos. Nós não podemos entrar numa barca furada por este lado, por aquele, e procurar apoio, bajulação, aprovação, tapinha nas costas, e por aí vai, e eu quero ter seguidor, eu quero ter alguém próximo a mim. Não! Nós temos que agradar a Deus e servir a Jesus. Não importa que você ande sozinho, mas ande na vontade de Deus. Se é para você ter apoio de quem não apoia as coisas de Deus, esse apoio não é interessante. Deus abençoe Helenice, Deus abençoe o Elvis, Deus abençoe Edmar, Deus abençoe o Obed. Então, o que Jesus fez, ele fez aos olhos de todo mundo. Jesus não fez nada escondido. Jesus não montou um grupinho escondido, não. De jeito nenhum. Os que Jesus escolheu, todo mundo viu ele mostrando ali, apontando. Você segue-me, você segue-me, você segue-me. Todo mundo viu. Não foi nada escondido. Vamos fazer aqui uma relação, os que vão me seguir, e deixa os outros de fora. Não. Com Jesus não foi assim. Quando as pessoas fazem as coisas escondidas, criam listas desse, daquele outro, eles estão indo contrário à vontade de Deus. Jesus nunca fez nada escondido. Jesus fez tudo à luz do dia. Tanto é que ele fazia as coisas durante o dia. Porque à noite as pessoas iam para casa e Jesus ia orar no monte. Portanto, a ação de Jesus maior era durante o dia. Deus abençoe, pastor Claudinei. Era durante o dia. Então todo mundo via, não tinha que ninguém acusar. Jesus fez isso escondido, Jesus fez aquilo, Jesus aprontou aquilo outro. Não. As coisas de Jesus são coisas corretas. E nós precisamos ter sabedoria, graça de Deus, compreensão e voltar ao rumo da palavra de Deus, porque muita gente já saiu fora dos trilhos da palavra de Deus e estão vivendo de maneira errada diante de Deus. E, portanto, não acontece nada. Mas Jesus disse que aconteceria. Quem está certo? Jesus. Ele disse, e estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, quando é que os sinais seguirão? O que foi que Jesus mandou fazer primeiro? Jesus disse aqui, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Jesus mandou pregar o
evangelho. Jesus não mandou pregar nada além do evangelho. E evangelho é o quê? Evangelho é boas novas. Referentes a quem? A Jesus. O conteúdo do evangelho é a vida de Jesus. Desde a sua vida anterior no céu, a presença de Deus, o despojar-se da sua glória, assumir o plano de Deus, vir a esta terra, submeter-se a nascer no ventre de uma virgem, conforme as profecias de Deus relataram, ser criados por eles e, chegando à idade adulta, submeter-se a João Batista para ser batizado, não porque tivesse pecado, eu já disse isso aqui. Jesus batizou para cumprir a justiça divina. O único batismo que foi feito para cumprir a justiça divina foi o de Jesus. Quando eu me batizo, tem gente que diz, eu me batizei para cumprir a justiça divina. Não, senhor, não é isso não. Você se batizou como prova de arrependimento dos seus pecados. Agora, Jesus não. Jesus se batizou para cumprir a justiça divina. Ele não tinha pecado. Por isso que ele se batizou. E começou o seu ministério com sofrimento, com a tentação, com perseguições, com tantas coisas. Mas ele não se deixou levar por nada disso. Ele seguiu o seu papel. O ministério que, olhando assim de fora, 3 anos, há 3 anos é muito pouco tempo. Tem pessoas aí que estão em frente de trabalhos aí 30, 40, 50 anos. Jesus só teve 3 anos, mas o que Jesus fez em 3 anos as pessoas não fazem em 1000. Por quê? Jesus tinha foco, Jesus tinha objetivo, Jesus sabia como realizar a obra de Deus. Deus abençoe John Sedovic. Obrigado, pastor Claudinei. Um abraço para o senhor também, família. Então, Jesus aproveitava bem as oportunidades. Ele sabia que os dias sempre foram ruins, sempre foram maus. E precisava ter muito cuidado com os de fora. E Jesus aproveitou bem as suas oportunidades até o último instante de vida. E quando ele diz isso aos discípulos, era como que ele está transferindo a eles o que ele fez até ali, diante dos discípulos. Não foi uma vez só, não. Jesus diariamente fazia estas obras. Os discípulos viam, ouviam, compreendiam como Jesus fazia, viam os resultados. E agora Jesus diz, agora vocês vão. Mas vocês vão em meu nome. O nome que vocês vão é no meu nome. Vocês não vão no nome de vocês. O nome de vocês não tem nenhum poder. O nome de vocês não cura um enfermo. O nome de vocês não liberta um oprimido. Mas o meu nome, esse sim, eu dou a vocês a autoridade ou a delegação de que vocês vão em meu nome. Por isso que Jesus disse aqui, ide por todo mundo pregar o evangelho. Pregar o evangelho é falar de Jesus. Todo ensinamento, toda pregação, toda reunião que não se fala a respeito de Jesus, não é evangelho. Não é evangelho. É desvio de finalidade. O ajuntamento solene é quando se proclama o evangelho. Jesus é a pessoa principal, do começo ao fim. Nos hinos, nas orações, na pregação, no ensino, em tudo é Jesus. E quando muitas das vezes nós observamos que às vezes entra reunião, sai reunião, Jesus nem toma conhecimento. Porque lá não foi dito nada a respeito dele. Foi tudo para este, para aquele outro. E Jesus? A igreja é de Jesus. A igreja não é minha. A igreja não é tua. A igreja não é nossa. Jesus disse, a minha igreja. Nós recebemos a liberdade de Jesus e a graça, por misericórdia, de sermos chamados para participar na edificação desta igreja. Mas quem dá o poder é Jesus, quem dá a mensagem é Jesus, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem dá crescimento é Jesus. Tudo é Ele. Nós não fazemos nada disso e nem temos condição para isso. Mas o que Ele espera de nós é fidelidade em pregar o evangelho, dizer, olha, Jesus isto, Jesus aquilo, Jesus aquilo, Jesus aquilo, Jesus aquilo. É Jesus do começo ao fim. E quando se fala de Jesus, 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 Jesus,
isto vai gerando fé, vai gerando confiança no coração das pessoas. E quando você fala em nome de Jesus, os sinais começam a acontecer, por quê? Porque os sinais confirmam a palavra. Os sinais não vão confirmar a minha pregação, a minha palavra. Os sinais vão confirmar a pregação a respeito de Jesus, as palavras de Jesus, a obra de Jesus. Então, é isto que vai acontecer. Então ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Então é preciso crer, pregar crendo, pregar sem crer, ensinar sem crer, orar por enfermos sem crer, é perder tempo. Não vai acontecer nada. Portanto, é preciso crer. Então disse, que sinais são estes? Ele disse, olha, em meu nome, no nome de Jesus, vocês vão expulsar os demônios. Jesus falou aqui da existência de demônios. Tem pessoas que dizem que demônio não existe. Demônio existe sim. Eles estão tão sossegados e satisfeitos nos nossos dias, porque as pessoas nem ousam mais falar em nome de demônios. Acham que eles já deixaram de atuar, mas eles ficam escondidos das pessoas, na mente, no coração. E as pessoas ficam perturbadas, endemoniadas e oprimidas, às vezes, pelo resto da vida. Mas se houver quem pregue o evangelho poderoso, genuíno de Jesus e crê nele, os demônios vão se manifestar porque eles não suportam o evangelho de Jesus. E quando eles manifestarem, eles serão expulsos em nome de Jesus. Demônio não é para dialogar com ele, não é para fazer uma palestra, não é para fazer uma entrevista, não. Demônio é para identificar o demônio, em nome de Jesus expulsa, sai, em nome de Jesus, vai embora, deixa esta vida que ela não te pertence. Esta vida agora está rendida a Jesus. E aqui não é o teu lugar, fora daí, em nome de Jesus. Ele tem que ir. A autoridade é de Jesus. Não é fazer como os filhos de Seva. Em nome do Jesus que Paulo prega, eu vos esconjuro. Não tinha nada a ver com o nome de Jesus. Não tinha vida, não tinha testemunho, não tinha nada. Mas queria fazer espetáculo. O demônio viu que eles não eram o que diziam ser, deram uma boa surra neles e eles tiveram que fugir. Tem muita gente hoje correndo de demônio. É só o demônio manifestar na vida de uma pessoa, muitos ditos crentes saem correndo. Tem medo de demônio. Você não precisa ter medo de demônio, você precisa ter temor a Deus e obediência ao que Jesus mandou. Aí sim, o demônio não vai te encarar de jeito nenhum, porque ele vai chegar e você vai dizer, em nome de Jesus. Eu vou a você em nome de Jesus, mas eu tenho vida correta. Eu estou vivendo à luz da palavra de Deus. Eu estou vivendo com fidelidade. Estou vivendo com obediência. Não tem nada escondido na minha vida. Eu não tenho coisas ocultas. Eu vivo na transparência. Então o nome de Jesus é válido na minha boca. E ele vai embora. Ele diz, com esse ninguém pode. É para isso que Jesus nos chamou. Não é para a gente viver de qualquer maneira toda atrapalhada e depois dizer em nome de Jesus. Não vai funcionar, irmão. Não tem resultado. Não dá certo. Preciso despertar, abrir a mente para saber essas coisas. Então ele diz, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Essas novas línguas é o Senhor Jesus que proporciona às pessoas. Deus abençoe, pastor Daniel Aguiar. Então, falarão novas línguas. Não é língua decorada. Não a língua inventada. Eu agora vou falar. Não, não é assim. Quem nos impulsiona é o Espírito Santo. A gente só pode falar quando ele impulsiona. Eu agora vou pregar e vou falar a língua. Está errado. Não é assim. Falarão novas línguas. Língua do céu, língua que toca o coração de Deus. Deus abençoe, pastor Robson. Então, é muito importante a gente observar isso. Olha, pegarão nas serpentes.
Serpentes são venenosas. Quem pegava em serpente poderia ser picado por ela e morrer em questão de segundos. Mas no nome de Jesus você pode pegar na serpente. Não vai te fazer mal nenhum. E tem mais, se beber alguma coisa mortífera, se lhe der algum veneno para beber, não vai ter efeito. Por quê? O nome de Jesus. Veja o valor do nome de Jesus. Não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é orar pelos enfermos, quem sabe vai ser curado, se for o tempo de Deus, se for a vontade de Deus. Não, Jesus aqui diz, imporão sobre os enfermos e os curarão. Jesus não disse talvez, Jesus não disse se. Ele disse acertadamente, porão as mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus, serão curados. É isso que Jesus deixou aqui. Então, os sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais nós não estamos vendo hoje. E alguém para dar um diz, não, isso foi lá atrás, era lá para o primeiro século, para os primeiros cristãos, para dar credibilidade, para a igreja ser conhecida no mundo. Depois daquela geração passou. Não passou, não. Ainda está válido. O nome de Jesus continua com o mesmo poder. E quem crê no nome de Jesus, estes sinais vão segui-lo, sim, sim, sim. Se não está seguindo, é preciso fazer um exame. É preciso analisar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso procedimento, como é que nós estamos, para ver aonde está a falha. A falha nunca está em Deus, nem na palavra do Senhor Jesus. A falha sempre vai estar em nós, que somos muito falhos nessas partes. Mas é preciso que a gente, um dia, tome consciência e crie juízo. Para que a gente vá à palavra de Deus, diz a palavra de Deus, diz isso. Por que isso não acontece na minha vida? Porque eu estou errado. Então, Jesus, eu tive errado até hoje. O Senhor me perdoa? Eu quero andar certo a partir de hoje. Ele nos acolhe. Ele nos aceita. Ele nos recebe. E as coisas vão funcionar. Mas é preciso isto. Nós fomos chamados, os cristãos da face da terra, eles foram salvos, libertos e chamados por Jesus para fazer uma única coisa: testemunhar a respeito de Jesus. É só isso que Jesus mandou dizer. Jesus não mandou pregar quantos anos tem a lua, qual é a circunferência da lua, qual é a distância daqui no sol. Jesus não mandou pregar nada disso. Mandou pregar em nome dele. Pregar o evangelho. Evangelho que salva. Evangelho que liberta. Evangelho que transforma. Evangelho que purifica. Evangelho que renova. Por isso que Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho puro, genuíno, é este. Que ninguém tem vergonha dele, mas prega com graça, com ousadia, com autoridade, com fé, na convicção de que os resultados que Jesus listou aqui vão aparecer. Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes, se beber coisa mortífera não fará dano algum, pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o evangelho. Puro e simples. Porém, suficiente, eficaz e vivo. Porque não é um evangelho morto, é um evangelho vivo. É uma palavra de vida. Morto está o homem, a mulher, o jovem, a criança no estado de pecado. Mas quando vem a Cristo, recebe vida pela palavra de Deus, através do Senhor Jesus. Então vamos seguir por este caminho. Estes sinais seguirão aos que crerem. Esta promessa é para mim, é para você, é para cada um de nós. Então precisamos ver, por que o sinal não está acontecendo? Por que o sinal não aparece? Então vamos avaliar, em primeiro lugar, a nossa conduta. Nossa vida com Deus, como é que é? É uma vida verdadeira? É uma vida profunda? Ou é só uma vida de fachada? Como é a nossa vida com Jesus? Se descobrirmos que é uma vida de fachada, nós precisamos entrar pelo caminho para ter uma vida com essência, uma vida com significado. Segundo lugar,
O que é que nós estamos pregando? Nós estamos pregando o Evangelho ou pregando psicologia, teoria e tantas coisas mais aí? Estratégias, sendo empresários da fé. O que é que nós estamos dizendo para o povo? Jesus é o foco central, é a pessoa principal, é o nome dele que é proclamado do começo ao fim de uma reunião, seja na oração, seja no hino, seja no testemunho, seja na pregação. É o nome de Jesus. Se é o nome de Jesus, estes sinais vão acontecer. Vão acontecer. Agora, se não está envolvido o nome de Jesus, pode ser tudo bonito, mas não tem essência, não tem resultado. E se não tem resultado, não tem aprovação. A aprovação que recebemos diante de Deus é por conta dos resultados. Porque o resultado só acontece quando o caminho está correto. Aí vem o resultado. Houve este resultado? Muito bem. Agora eu faço o milagre. Agora eu, coloca lá o meu nome, anuncia para todo mundo que sou eu. Não, senhor. Não sou eu, nem é você. Quem somos nós para fazer milagre? Nada. É Jesus. Aconteceu isso? Aconteceu. Glória a Deus. O nome de Jesus está em ação. O nome de Jesus está em funcionamento contínuo. Não perdeu a essência. Continua atuando depois de mais de 2000 anos e vai ser assim até o fim. Mas é preciso que a gente faça isto. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Está tudo correto? Com a vida? Com a mensagem que prega? Então, não precisa pedir resultados para Deus. É só trabalhar com sinceridade, lealdade e verdade que os resultados vão acontecer. E eles devem levar as pessoas a glorificar a Deus, a proclamar o nome de Jesus e dizer que quem faz e quem fez é Jesus, somente Ele. Então fica para nós esta reflexão nesta noite. E estes sinais seguirão aos que crerem. Onde você estiver, no lugar melhor ou no lugar mais difícil, fragilizado, mas se você tiver esta convicção, uma vida correta e uma mensagem dada por Jesus, pode fazer. Pode glorificar a Deus. Pode agradecer antecipadamente, porque os sinais vão acontecer. Porque quem crê não espera acontecer para dar graças a Deus. Ele dá graça antes. Não era assim que Jesus fazia? Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E depois o milagre acontecia. Ele dizia, Pai, eu agora te agradeço, porque o milagre aconteceu. Não. Ele dava graça antes de acontecer. Tal era a convicção. E às vezes a gente fica esperando acontecer para depois dar graça. Não. Você não crê? Não está convicto? Não é a verdade? Agradeça antes. Demonstre fé, convicção. E anuncie com graça, com ousadia, com intrepidez, com vivacidade. Milagres, sinais vão acontecer. Deus será contigo e vai te abençoar. Siga adiante. Que o seu trabalho para Deus seja relevante na terra. Mas para ele ser relevante tem uma coisa. É só Jesus. Jesus do começo ao fim. Fora de Jesus, nada feito. Você pode até começar em outros assuntos, em outros textos da palavra de Deus. Mas você precisa, no meio ou no final, levar a Jesus. Sempre a Jesus. Se a tua mensagem, o teu ensino, não concluir em Jesus, não tem resultado. Então, precisa chegar em Jesus. O principal é Jesus. O clímax é Jesus. Então, nós precisamos chegar a Ele. Deus abençoe, pastor José Mário. Então, fica para nós esta reflexão. E estes sinais seguirão aos que
crerem. Creia, sinais estão por vir para a glória de Deus Pai. Querendo Deus, amanhã retornaremos.